Fala, investidores! Rafael aqui novamente. Vídeo de hoje muito interessante, um estudo aqui feito pela Empíricos, onde foi colocado 3 possíveis cenários com o fim do JCP e a taxação dos dividendos, e como isso poderia afetar as instituições financeiras. A gente tem aqui a situação atual, né? Que é uma taxação de 15% em cima do JCP e dividendos isentos de imposto de renda. E aqui a gente tem uma projeção do mercado de quanto cada uma dessas empresas que nós estamos trazendo aqui, o Itaú, o BTG, o Bradesco, Santander e a B3, distribuiriam de proventos no ano de 2024. Então, a gente vai estar levantando aqui 3 possíveis cenários, onde no cenário 1 a gente vai lidar apenas com a extinção do JCP, no cenário 2, o fim do JCP mais a tributação de dividendos, e no cenário 3, o fim do JCP, taxação de dividendos e uma redução das alíquotas ali do imposto de renda de pessoa jurídica e o imposto que os bancos pagam ali em cima do seu lucro líquido. Mas antes de estar começando o vídeo, peço para vocês estarem deixando o like, que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também e ative as notificações. Vamos lá? Nós vamos estar começando mostrando aqui a situação atual dessas 5 instituições financeiras e o projetado aqui de proventos que será distribuído no ano de 2024, caso venha se manter, né, esse JCP tributado a 15% e a isenção em cima dos dividendos, porque muitas vezes já tentaram estar tributando os dividendos, tirar o JCP, mas nenhuma vez que eles tentaram foram adiante. Então estes seriam os resultados, levando em consideração da forma que está, mas a gente vai ver que o potencial fim do juros sobre capital próprio, o JCP, e a possível taxação de dividendos tem mais consequências para as empresas que distribuem muitos proventos aos seus acionistas, justamente o caso do setor financeiro no Brasil. Eles fizeram aqui, no caso, essa comparação já imaginando o ano de 2024, porque qualquer alteração que fosse aprovada, ela só iria entrar em vigor no ano de 2024, e eles usaram aqui as projeções de lucro e payout do consenso do mercado, tá, galera? Levando como ponto de partida a situação atual com as seguintes regras. O imposto de renda com a alíquota de 46% para os bancos e 34% para a B3, o JCP aqui tributado em fonte em 15% e o dividendo isento de imposto de renda, que foi aqui exatamente os resultados que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai estar levando em consideração, né, que em uma eventual reforma dos tributos de renda, o Ministério da Fazenda ventila a possibilidade de extinguir o JCP, que é uma autêntica jabuticaba, né, que só existe aqui no nosso país. Para simular esse cenário, nós vamos manter as premissas da situação atual e extinguir aqui apenas o JCP. Então, o cenário 1 seria aqui a extinção do JCP. Nessa situação, que chamamos de cenário 1, o impacto não seria negativo para todos. No caso do Itaú e BTG, os acionistas seriam marginalmente beneficiados, já que a perda dos benefícios do JCP seria mais do que compensada pela ausência de imposto de renda sobre todos os proventos. Isso ocorre porque esses dois bancos têm um payout bem menor do que os das demais instituições financeiras. Então, ficaria da seguinte forma o impacto aqui com o fim do JCP. No ano de 2024, ele teria com impacto de 1% positivo o Itaú, enquanto o BTG teria um impacto aqui 4% positivo, galera. Ou seja, os acionistas, né, desses dois bancos se beneficiando aqui com os proventos maiores com o fim do JCP, enquanto o Bradesco aqui seria o mais penalizado com o provento aqui 14% menor, enquanto que o Santander teria um provento 12% menor e a B3 também um provento 12% menor. A gente vê que é possível que, além da extinção do JCP, o governo passe a tributar dividendos, como já é feito na maior parte dos países desenvolvidos. Para entender os impactos, mantemos as premissas do cenário 1, mas adicionamos, né, o imposto de renda de 15% sobre os dividendos, chegando assim ao cenário 2. O cenário 2 é o fim do JCP e a tributação dos dividendos. Nessa situação, o impacto sobre os proventos líquidos seria relevante para todas as instituições.
equivaleria a uma queda de 12% para o BTG e 27% para o Bradesco, sempre na comparação com a situação atual. A gente vê aqui que, de certa forma, quem distribui mais aos seus acionistas seria mais penalizado. A gente vê o Bradesco aqui sendo penalizado em 27% negativos aqui, o total de proventos líquidos para o investidor, tendo aqui o Itaú menos 14, BTG menos 12, Santander menos 25 e a B3 também menos 25. Ou seja, a gente vê que realmente é muito ruim, tirando aqui mais de 1/4, né, dos proventos líquidos para os acionistas, quando levando em consideração o fim do JCP e a tributação dos dividendos. A gente vê que é possível, entretanto, que toda essa tributação adicional venha com uma contrapartida, com redução nas alíquotas de imposto de renda de pessoa jurídica. Mas sabemos que não é certo que essa contrapartida virá, mas ela pode existir, inclusive como forma de transição para o novo sistema. Nessa hipótese, eles manteram aqui a premissa do cenário 2, mas reduziu ali as alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica e do imposto sobre o lucro líquido em 5 pontos percentuais, chegando assim ao cenário 3. No cenário 3, no caso aqui, o impacto seria bem mais suavizado, né? Teria o fim do JCP e a taxação dos dividendos, mas diminuiria ali as alíquotas que são cobradas em cima dos impostos que os bancos pagam. Ou seja, nessa terceira possibilidade, seria uma queda de 6% Itaú e BTG e 20% do Bradesco, também na comparação com a situação atual. Chegamos então a este cenário. A gente vê que Itaú e BTG com uma queda aqui de 6% para os proventos líquidos recebidos para nós investidores. O Bradesco aqui também sendo bem penalizado, aqui 1/5, né, 20%. O Santander aqui bem próximo, 18%. E a B3, 19%. Então, a gente traz essa comparação aqui na mesma página para a gente estar analisando os três cenários. Aqui, no cenário 1, apenas o fim do JCP. No cenário 2, o fim do JCP e dividendos tributados. E aqui no cenário 3, o fim do JCP, tributação dos dividendos, mas também uma redução de 5 pontos percentuais nas alíquotas cobradas ali de impostos sobre as instituições financeiras. Então, a gente chega à conclusão aqui que nesses três cenários, o que seria menos impactado aqui seria o fim do JCP, onde alguns bancos aqui, nesses 5 que nós trouxemos, 2 deles aqui foram até beneficiados, onde os seus acionistas tiveram até mais proventos, mas são aqui bancos que têm payouts bem menores, que pagam menos proventos. A gente vê aqui bancos que têm payouts maiores, como aqui o Bradesco, que tem um payout de 70%, ou seja, 70% do seu lucro líquido é distribuído para os seus acionistas, tem um impacto aqui muito mais relevante em qualquer um dos cenários. Então, a gente tem uma conclusão aqui sobre uma eventual reforma dos tributos de renda. O fim do JCP e a simultânea tributação dos dividendos, sem contrapartida no imposto corporativo, teria um grande impacto para o acionista de qualquer instituição financeira. Exatamente por isso, essas seriam motivadas a reprecificar suas linhas de crédito em um movimento que parece desfavorável ao governo, ou seja, se suas linhas de crédito seriam ali reprecificadas, quem pagaria isso aqui seria a população. Então, se as linhas de crédito que forem realmente reprecificadas, a gente vê então que os bancos eles repassariam, né, esse aumento de impostos, e como seria sobre todos os bancos, então naturalmente haveria ali uma movimentação em conjunto dessas instituições financeiras reprecificando ali as suas linhas de crédito. Acreditamos que alguma forma de meio termo pode ser adotada, ou somente o fim do JCP, que é o cenário 1, ou o fim do JCP com a tributação dos dividendos, mas com a contrapartida nos impostos que são pagos ali pelas instituições financeiras. Então, nós chegamos a uma conclusão que é uma incógnita muito grande, né, galera? Porque a gente observa, né, que as instituições financeiras que têm aqui os maiores payouts, ou seja, são as instituições financeiras que normalmente distribuem mais provento para os seus acionistas, serão a mais penalizada. E com essa incógnita, sem saber se vai passar ou não no Congresso, é momento de ficarmos um pouquinho mais atentos, de estarmos ali direcionando, né, os nossos investimentos para outros setores, pois não sabemos se realmente vai passar
E se passar, dependendo da forma que passar, a gente percebeu aí que pode ter grandes impactos nos proventos recebidos por nós acionistas. Então, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, um estudo muito interessante e que eu resolvi trazer aqui no nosso canal, porque é algo que precisamos estar atentos para estarmos levando em consideração na nossa alocação dos nossos investimentos. Então, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí que ajuda muita gente, se inscreva no nosso canal e até a próxima, galera. Fui!